Olá, fidelidade. Efésios 3, versículo 14. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que me conceda, segundo as riquezas da sua glória, que eu seja fortalecido com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite no meu coração pela fé, a fim de que, estando arraigado e fundado em amor, possa ser capaz de compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a profundidade e a altura, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que eu seja cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é capaz de fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que peço ou penso, segundo o poder que em mim opera. A esse seja a glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Dando início ao livro O Sentimento é o Segredo, Neville Goddard. Não há limites para se escrever muitos livros. Eclesiastes 12, versículo 12. Aquele que deseja aperfeiçoar-se em um assunto específico, qualquer que seja, prefira estender-se na leitura de um pequeno número de obras conceituadas neste assunto, por muitas e muitas vezes, pois ler uma grande quantidade de livros sobre um conceito irá lhe gerar confusão, ao invés de aprendizado. Antigo ditado. Prefácio. Este livro se refere à arte de realizar o seu desejo. Ele lhe dará conta do mecanismo usado na produção do mundo visível. É um livro pequeno, mas não superficial. Há um tesouro nele, uma estrada claramente definida para a realização dos seus sonhos. Se ele fosse feito para convencer alguém através de alegações fundamentadas e estudos de caso, este livro teria muitas vezes o seu tamanho. Mas, no entanto, é bem possível fazê-lo por meio de declarações escritas ou argumentações, desde que se descarte o julgamento, que aparentemente sempre é plausível de ser feito, em dizer que o autor ou é uma farsa ou é um iludido, e que, portanto, as suas evidências são falsas. Consequentemente, eu, propositalmente, omiti todas as alegações e testemunhos, e simplesmente desafio o leitor que tem a mente aberta a aplicar a lei da consciência, conforme revelada neste livro. O seu próprio sucesso pessoal lhe provará ser muito mais convincente do que a soma de todos os livros que possam ser escritos sobre esse tema. Neville. Capítulo 1. A lei e sua operação. O mundo e tudo dentro dele é a consciência do homem condicionada de maneira objetiva. A consciência é a causa e também a substância de todo o mundo. Então, é para a consciência que nós devemos nos voltar se quisermos descobrir o segredo da criação. O conhecimento da lei da consciência e do modo como ela funciona permitirá que você realize tudo o que você deseja na vida. Provido com o conhecimento prático dessa lei, você pode construir e manter um mundo ideal. A consciência é a primeira e única realidade, não no sentido figurado, mas em verdade.
Esta realidade pode, por exemplo, ser comparada a um fluxo dividido em duas partes, o consciente e o subconsciente. A fim de operar a lei da consciência de maneira inteligente, é preciso compreender a relação entre o consciente e o subconsciente. O consciente é o aspecto pessoal e seletivo. O subconsciente é o aspecto impessoal e não seletivo. O consciente é o reino dos efeitos, enquanto o subconsciente é o reino das causas. Esses dois aspectos da consciência são as divisões masculinas e femininas da mente. O consciente é representado como o masculino, e o subconsciente como o feminino. O consciente gera as ideias e ele impressiona essas ideias no subconsciente. O subconsciente as recebe e a elas dá forma e expressão. A partir dessa lei, conceber primeiro uma ideia para depois impressioná-la no subconsciente, todas as coisas se desenvolvem através da consciência. E sem esta sequência, nada do que existe teria sido criado. O consciente impressiona o subconsciente, enquanto o subconsciente expressa tudo que é impresso sobre ele. O subconsciente não origina ideias, mas assume aquelas as quais a mente consciente admite como verdade, e de uma maneira só conhecida por ele, manifesta as ideias aceitas. Portanto, através de seu poder de imaginar e sentir, e com sua liberdade para escolher a ideia que irá entreter, o homem tem controle sobre a criação. O controle do subconsciente é realizado através do controle de suas ideias e sentimentos. O poder da criação está escondido nas profundezas do subconsciente. O aspecto feminino, ou ventre da criação, o subconsciente transcende a razão e não é dependente de indução. Ao contemplar um sentimento, ele o estabelece como um fato existente dentro de si, e sobre essa convicção passa a dar expressão a ele. O processo criativo começa com uma ideia que segue o seu fluxo, na forma de um sentimento, e termina em uma vontade de agir. As ideias são impressionadas no subconsciente por meio do sentimento. Nenhuma ideia pode ser impressionada no subconsciente até que ela seja sentida. Porém, uma vez sentida, seja ela boa, má ou indiferente, ela deve ser expressa. O sentimento é o único meio através do qual as ideias são transmitidas para o subconsciente. Portanto, o homem que não controla os seus sentimentos pode facilmente impressionar o subconsciente com estados desejáveis. Controlar não quer dizer limitar ou suprimir os seus sentimentos, mas sim se autodisciplinar para apenas imaginar e entreter sentimentos que contribuam para a sua felicidade. O controle de suas emoções é de suma importância para se ter uma vida plena e feliz. Nunca entretenha um sentimento indesejável, nem sequer pense hipoteticamente em coisas ruins, não importa de que forma ou em que situação. Não foque na sua imperfeição, nem na dos outros. Fazer isso é o mesmo que impressionar o subconsciente com essas limitações. Aquilo que você não deseja para si, não sinta como verdade, nem para você e nem para ninguém. Esta é a maior lei para se ter uma vida plena e feliz. Todo o resto é comentário. Todo sentimento produz uma impressão subconsciente, e a menos que essa impressão seja contrabalanceada por um sentimento mais poderoso, de natureza oposta, ela deve ser expressa. O sentimento entre dois sentimentos será expresso. Eu sou saudável. É um sentimento mais forte do que eu vou ser saudável. Sentir que eu serei é confessar que eu não sou.
Eu sou é mais forte do que eu não sou. Aquilo que você sente que você é sempre domina aquilo que você sente que você gostaria de ser. Portanto, para ser realizado, o desejo deve ser sentido como um estado existente, ao invés de um estado que ainda irá existir. O sentimento precede a manifestação, e ele é a base sobre a qual repousa toda a manifestação. Seja atento e cuidadoso com os seus sentimentos e comportamentos, pois há uma conexão contínua entre eles e o seu mundo visível. O seu corpo é um filtro emocional que, inconfundivelmente, ostenta as marcas de suas emoções dominantes. Problemas emocionais, especialmente os problemas reprimidos, são as causas de todas as doenças, pois reprimir intensamente a sensação de um problema sem expressá-la ou estabelecê-la dará início a uma enfermidade. Enfermidade é uma palavra que vem do latim infirmitatis, que é derivada de infirmus, composta da junção do prefixo in com o objetivo, com o adjetivo firmus. O prefixo in indica o contrário, a falta ou ausência de alguma coisa. O adjetivo firmus é dado a algo firmado ou estabelecido, que tem consciência, que é constante, estável, seguro ou resistente. Portanto, enfermidade é o contrário, a falta ou ausência de algo estabelecido, consistente, constante, estável, seguro ou resistente em você. Não alimente os sentimentos de tristeza, fracasso ou frustração, para que você não se afaste de seus objetivos e para que o seu corpo não adoeça. Pense, emocionalmente falando, apenas no estado que você deseja realizar. Sinta a realidade do estado procurado e viva e haja com esta convicção, pois este é o caminho para todos os milagres visíveis. Todas as alterações de expressão são produzidas através de uma mudança de sentimento. Mude o seu comportamento e os seus sentimentos, e você muda o seu destino. Toda a criação ocorre no domínio subconsciente. O que você precisa conseguir, então, é um controle reflexivo em relação ao seu subconsciente, isto é, controlar as suas ideias e sentimentos. O acaso ou os acidentes não são os culpados pelas coisas que acontecem com você, nem o destino traçado é o responsável por sua sorte ou azar. As suas impressões subconscientes determinam as condições de seu mundo. O subconsciente não é seletivo, ele é impessoal e não faz distinção de pessoas. Então Pedro, tomando a palavra, disse: na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10, versículo 34. Pois, para com Deus não há distinção de pessoas. Romanos 2, versículo 11. O subconsciente não se preocupa em saber se o seu sentimento é verdadeiro ou falso. Ele sempre aceita como verdade aquilo que você sente como realidade. O sentimento é o sinal favorável que atesta ao subconsciente a veracidade daquilo que é declarado como realidade. Por causa dessa capacidade do subconsciente, não há nada que seja impossível para o homem. Tudo que a mente humana puder conceber e sentir como verdade, o subconsciente pode e deve manifestar objetivamente. Os seus sentimentos criam o padrão do qual o seu mundo é formado, e uma mudança de sentimento significa uma mudança de padrão. O subconsciente nunca deixa de expressar aquilo que é impresso sobre ele. No momento em que ele recebe uma impressão, ele começa a buscar as formas de sua expressão. Ele aceita o seu sentimento impresso sobre ele como se fosse uma realidade existente nele mesmo e, imediatamente,
se põe a produzir externamente no mundo objetivo a perfeita imagem e semelhança deste sentimento. O subconsciente nunca modifica as crenças aceitas pelo homem. Ele somente as retrata até o último detalhe, sejam elas benéficas ou não. Para impressionar o subconsciente com um estado desejável, você deve assumir a sensação que você sentiria caso seu desejo fosse realizado agora. Ao definir seu objetivo, você deve se preocupar apenas com o objetivo em si. Você não deve considerar a forma como ele será expresso, ou quais serão os obstáculos encontrados. Pensar emocionalmente em qualquer que seja o estado irá impressionar o seu subconsciente. Portanto, se você se relaciona com as dificuldades, as barreiras ou a demora, o subconsciente, por sua natureza nada seletiva, aceita os sentimentos de dificuldades e obstáculos condizentes à sua aceitação e passa a produzi-los em seu mundo exterior. O subconsciente é o ventre da criação. Ele recebe a ideia sobre ele através dos sentimentos do homem. Ele nunca altera a ideia recebida, mas sempre lhe dará forma. Daí, o subconsciente retrata a ideia segundo a imagem e semelhança do sentimento recebido. Sentir que não há chances possíveis para realizar o seu objetivo é impressionar o subconsciente com a ideia do fracasso. Embora o subconsciente sirva fielmente ao homem, não se deve entender que a relação entre ele e o homem objetivo se relaciona como a de um servo e seu mestre, como antigamente era interpretado. Os antigos profetas o colocavam como servo e escravo do homem. Paulo personificou o subconsciente como uma mulher e disse que as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Efésios 5, versículo 24. Porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz. Assim como em todas as igrejas dos santos, as mulheres devem permanecer caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas devem ser submissas, como também ordena a lei. 1 Coríntios 14, versículos 33 e 34. Vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos, assim como ao Senhor. Efésios 5, versículo 22. Vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos, como convém ao Senhor. Colossenses 3, versículo 18. Da mesma forma, esposas, cada uma de vós sede sujeitas a vossos esposos, como o propósito que, se alguns deles ainda não obedecem à palavra, que eles então não sejam ganhos pela palavra, mas pelas conversas com suas esposas, considerando a vossa vida casta em temor. Que o vosso adorno não seja as coisas externas, como as tranças nos cabelos, o uso de joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas seja o do íntimo do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, o que é de grande valor na presença de Deus. Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil, e fazendo delas herdeiras convosco, da graça, da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento compassivo, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes, não retribuindo o mal com o mal, ou injúria com injúria. Antes, pelo contrário, bendize-os, porque para isso fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Pois quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e que os seus lábios não falem por engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga-a, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos
atentos à sua súplica, mas a face do Senhor é contra os que fazem mal. 1 Pedro 3, versículos 1 ao 4 e 7 ao 12. O subconsciente serve ao homem fielmente da forma aos seus sentimentos. O subconsciente serve ao homem e fielmente dá forma aos seus sentimentos. No entanto, o subconsciente possui uma distinta aversão a ordens e obedece melhor através do convencimento e persuasão do que através de exigências. Por isso, ele assemelha-se mais à amada esposa do que a apenas um servo. Porque o marido é a cabeça da esposa, assim como Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama ao seu próprio corpo. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo. Efésios 5, versículos 23 e 28. O marido é a cabeça da mulher. Não se refere como verdade entre o homem e a mulher na sua relação terrena, mas é verdade entre o consciente e o subconsciente, ou os aspectos masculinos e femininos da consciência, respectivamente. Este é o mistério ao qual Paulo se referiu quando, por fim, escreveu: Este é um grande mistério. Efésios 5, versículo 32. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo. Efésios 5, versículo 28. Por este motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Efésios 5, versículo 31. Isto simplesmente é o mistério da consciência. A consciência é uma realidade e é indivisível, mas devido à forma de sua criação, ela aparenta ser dividida em dois aspectos. O consciente é o aspecto objetivo ou masculino. Ele verdadeiramente é a cabeça que domina o subconsciente, a esposa, que é o aspecto subjetivo ou feminino. No entanto, essa liderança não é como a do tirano, mas sim como a do amante. Então, ao assumir o sentimento que você teria ao estar em posse de seu objetivo, o subconsciente age para construir a imagem exata de sua convicção. Os seus desejos não são aceitos inconscientemente, até que você assuma o sentimento de suas realidades. Somente através do sentimento é que uma ideia pode ser subconscientemente aceita. E somente através desta aceitação subconsciente é que ela sempre será expressa. É mais fácil relacionar os seus sentimentos aos eventos do mundo do que admitir que as condições do mundo refletem os seus sentimentos. No entanto, é uma eterna verdade que o exterior espelha o interior. Como dentro, assim é fora. Como acima, assim é abaixo. Como abaixo, assim é acima. Como dentro, assim é fora. Como fora, assim é dentro. Correspondência. O segundo dos 7 princípios de Hermes Trismegisto. Um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que lhe tenha sido dada do céu. João 3, versículo 27. E o reino dos céus está dentro de você. Lucas 17, versículo 21. Nada vem de fora, todas as coisas vêm de dentro, do subconsciente. É impossível ver ou perceber algo que não esteja em sua consciência. O seu mundo é sua consciência, objetivada em cada detalhe. Estados objetivos apenas dão testemunho e impressões subconscientes. Uma mudança no padrão de impressão resulta em uma mudança no padrão de expressão. O subconsciente aceita como verdade aquilo que você sente como verdade. E pelo fato da criação ser o resultado das impressões subconscientes, você, através de seus sentimentos, determina a criação.
Você já é aquilo o que você pensa ser, e sua recusa em acreditar nisto é a única razão para que você não perceber, procurar do lado de fora por aquilo o que você não sente ser. É o mesmo que procurar em vão, pois nós nunca encontramos aquilo que queremos, encontramos apenas o que nós somos. Resumindo, você só expressa e possui aquilo o que você é consciente de ser ou possuir. Pois, para aquele que tem, mais será dado, e ele terá em abundância. Mas para aquele que não tem, até o que não tem lhe será tirado. Mateus 13, versículo 12. Nota: esta mesma afirmação é tão enfática que ela é proclamada repetidas vezes no Novo Testamento. Nos evangelhos de Mateus, capítulo 13, versículo 12, capítulo 25, versículo 29, e em Marcos, capítulo 4, versículo 25, e em Lucas, capítulo 8, versículo 18, e no capítulo 19, versículo 26. Negar as evidências dos sentidos e apropriar-se do sentimento do desejo realizado é o caminho para a realização do seu desejo. O domínio e o autocontrole sobre os seus pensamentos e sentimentos serão a sua maior conquista. No entanto, até que se atinja o perfeito autocontrole para que, apesar das aparências, você consiga ser capaz de sentir tudo o que você deseja sentir, utilize a oração e o sono para ajudá-lo a perceber e sentir o seu estado desejado, pois estes dois são portais de acesso ao subconsciente. E aqui terminamos o capítulo 1 do livro O Sentimento é o Segredo. Obrigado, eu peço que você possa se inscrever, compartilhar e continuar ouvindo nossos áudios. Obrigado.